A Feira do Livro, ela veio para mostrar em Estância Velha, e a gente tem batido bastante nessa tecla, que ela não é somente uma feira para crianças, né? Durante muitos anos, a Feira do Livro de Estância Velha teve essa ótica de ser uma feira voltada para a rede escolar. E não, a Feira do Livro é para todos os públicos, para o idoso, para o adulto, para o jovem, para o adolescente, e a gente tem feito isso desde o ano passado, através dos bate-papos, valorizando nossos escritores locais, com as atrações principais sempre ao final de toda a programação. E até agora tem dado super certo, o movimento aí está muito grande, as famílias têm se programado para vir justamente visitar a feira com seus filhos, amigos, famílias, e acho que esse modelo veio para ficar realmente e tomara que dure muitos anos. Esse é o objetivo, né? A gente ter desde o público tradicionalista, que é o público da abertura, que tem uma atração, que tem a parte literária, parte dos livros que a gente adquiriu para ser distribuído nas escolas são histórias em quadrinhos da história gaúcha, então a gente teve essa percepção, até um público mais pop, que é o que tem amanhã, que é o pessoal dos animes, dos mangás, e também o público nessa faixa etária aí que curte Beatles, que curte uma boa leitura. Então são todos os públicos que foram contemplados ao longo desses dias da feira. Bem bacana, nós já temos aí uma parceria de longa data com o município de Estância Velha. Desde 2011 nós realizamos junto, pensamos, projetamos, planejamos a Feira do Livro, né? Então esse ano a 41ª edição, uma edição muito especial, que a gente está trabalhando aí uma programação literária, cultural, bem diversificada, bem intensa, atendendo aos diferentes públicos. Então assim, é um prazer imenso, a feira está crescendo e esse ano uma das novidades que nós trouxemos aqui para a Estância foram os espaços de experimentação literária e tecnológica, né? Nós temos aqui 3 salas em que os estudantes estão tendo acesso a uma programação virtual, interagindo com os livros, com os e-books, então entendendo que o tablet ele serve não somente para os jogos, mas também ele serve para que ele possa ter acesso a novos conhecimentos, para que adquira o hábito da leitura. E tu tá curtindo a feira? Sim. O que tu mais gosta? De ler. Levou o livro para casa? Sim. Mangás, né? Amanhã a gente tem a programação dos mangás, né? Aqui, ó. Qual a importância de uma feira do livro no momento que as pessoas estão tão voltadas para a telinha, né? Então, aqui a gente também vive essa questão e é perceptível a diferença dos públicos, né? Os mais jovens não têm a mesma proximidade que tem aqueles que estão na faixa etária acima de 30 anos. Então, para isso, a gente criou as salas temáticas, que são as salas aqui na abertura. Nós temos uma sala temática que trabalha com uma contação de história que utiliza o recurso gráfico de uma tela, interagindo essa contação de história com livros, que tem a parte escrita, mas também tem os QR Code, onde com o tablet, que faz parte da apresentação, a pessoa consegue acessar parte daquela história através do QR Code e interagir com a apresentação que está sendo feita. A guia turística literária, como é que é esse negócio de guia literária da nossa Feira do Livro de Estância, da única editora da cidade? Foi uma brincadeira, né? Quando a gente vê o leitor diante da nossa banca, a gente propõe para ele um passeio, porque as capas dos nossos livros apresentam os autores da cidade e da região. E aí a gente propõe isso, que faça um passeio, conheça o que os autores podem estar propondo, compartilhando suas ideias, provocando reflexões. E aí então a brincadeira do guia turística literária. Tá fora de moda ler livro? Diria que é um hábito. A gente sabe que tem muitos estímulos. Hoje nós temos muitos estímulos mesmo. E o celular, que a gente está aqui, sabe que nos aproxima muito, notifica a todo momento novidades, notícias, pessoas que a gente tem relacionamento. Essa é a grande questão, entender que a tecnologia é uma ferramenta. Ela não é o fim do processo, ela é a maneira de ligar o interesse do aluno, que é o digital, para aquilo que é considerado ainda mais importante, que é o físico. Por que o físico? Principalmente na fase de alfabetização.
porque ele permite a capacidade de estabelecer conexões neurológicas pelo manuseio, pela leitura, pela insistência, que o digital ainda não gera. O digital gera outras habilidades, então é conseguir compreender que é uma conexão entre esses dois universos e entender que a tecnologia é uma ferramenta para aquele fim que é a alfabetização, a leitura e principalmente a capacidade de gestão desse conteúdo. Eu acho que é isso que é a grande questão. Eu queria te explicar uma coisa. Uma das salas, ela trabalha justamente com histórias interativas, onde tem uma história inicial e depois a pessoa vai optando. Vou dar um exemplo. O aluno está lendo uma história e de repente vem a questão: você quer abrir uma porta ou uma janela? E o aluno abre essa janela e vai contando a história de um outro formato. Ou seja, trabalha muito com a autonomia daquela criança no formato digital. E esse momento da história é um momento especial e a gente faz todo um trabalho com livros após a história em si, e eles têm o prazer então também de folhear e ver os livros. Trabalhar com crianças e conseguir perceber a importância de estar com eles, dessa aprendizagem que sempre precisa ser significativa, por isso ela tem um efeito positivo no aluno. E a história é um momento de prazer e eu gosto dos clássicos, portanto, para a criança ele permanece. A Feira do Livro, a gente sempre diz, é uma vitrine para quem produz livros, para quem gosta de ler também, é sempre uma oportunidade de encontros. A Feira do Livro de Estância Velha trabalha muito com a ideia da conexão. É importante dizer que Feira do Livro é um encontro entre o leitor e o autor. E quando tem autores da cidade, aí é um esbalde, porque aí a gente tem a oportunidade de estar apresentando e surpreendendo, inclusive, o morador que ao seu lado tem pessoas que estão publicando seus livros, compartilhando, tendo a coragem, inclusive, de compartilhar suas ideias e trazendo aí o olhar dele para a literatura brasileira. A gente sempre diz que o acervo da Biblioteca Nacional também conta com livros de autores da cidade. A gente fica muito orgulhoso com isso.